Boa noite, turma. Sejam todos bem-vindos na primeira reunião do ano. Casa cheia, que bom! As últimas segundas-feiras a gente não parou, mas a gente contava nos dedos de uma mão quem tinha aqui. Então hoje nós já estamos aqui de novo e cheios de saudade, né? Porque a gente só se viu ano passado. Tem um ano que nos separa. Então é uma alegria. A gente encontra a turma aqui com este ar, né? De um ano passado que eu te vi. Então é muito renovador este momento, estarmos juntos aqui. Então vamos fazer um combinado. Esse ano vai ser tudo de bom. Tudo de bom. Não importa o que vai acontecer, não. Importa a minha decisão. Esse ano vai ser tudo de bom. Porque a paz é algo que começa dentro. Não é algo que a gente encontra, que a gente é premiado na vida. A paz é algo que a gente faz. A gente faz. Por isso que Jesus falou assim: eu não vim trazer a paz. Eu vim trazer a espada. Porque a espada simboliza a luta pela qual nos desvencilhamos de situações que impregnam em nosso íntimo e nos perturbam, nos desequilibram, nos derrubam. Quando a gente entende que a gente pode e deve lutar com força para superar, para subir ao degrau de cima, para vencer, para melhorar. Aí a gente descobre dentro da gente todo o manancial de força, de poder. Porque o poder está aqui dentro, é o espírito, é o sentimento, é o astral, é a vontade. Então, gente, primeira segunda-feira do ano, esse ano vai ou não vai ser? Né, Dirce? Este ano vai ser o nosso ano, pessoal. Vamos assim? Vamos junto? Não importa o que aconteça, nós estaremos firmes no propósito de mantermos-nos bem, fortes, saudáveis, em paz. Combinado? E para abrir a primeira segunda-feira do ano, nós vamos ler um texto, um trechinho do que o professor Rodrigues escreveu para nós sobre o que é a doutrina espírita. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Né? O que é o espiritismo na nossa vida? Então, nós vamos ler juntos, eu e o Reinaldo, mas vocês vão acompanhando aí, certo? Então, vamos lá. A orientação espírita que determina os procedimentos desta casa, fundeada nos ensinamentos que os espíritos superiores trouxeram ao mundo por volta de 1850 e que foram recebidos e codificados por Allan Kardec. Aquela foi a ocasião em que Jesus autorizou a falange do Consolador, formada por várias entidades de plano superior, dirigidas pelo Espírito da Verdade, a reintroduzirem no planeta as diretrizes do amor-salvação, que ele próprio divulgara e praticara
nos tempos apostólicos. O plano divino incluía a necessidade de que a mensagem superior fosse recebida na Terra por um grupo de espíritos preparados para atuar numa equipe terrestre, dirigidas por Allan Kardec, e já apostos para atuar no majestoso evento de reintroduzir o cristianismo na pureza dos tempos apostólicos. Kardec e sua equipe trabalharam com total dedicação e abençoada entrega para conseguir o resultado magnífico que se deu a 18 de abril de 1857, com a publicação de um livro contendo os esclarecimentos necessários a conduzir a humanidade do modo exato como Jesus se empenhara por produzir. Era o Livro dos Espíritos, cujo conteúdo foi denominado de que exatamente cuidava da reimplantação do amor como norma de salvação. O ensino absoluto ensinado e exemplificado por Jesus. Deste ensino, ressaltou um dístico espírita: fora da caridade não há salvação, que não era apenas uma forma de comportamento para os novos aprendizes, mas com absoluta primazia era, ao mesmo tempo, a causa e o efeito de uma vivência salvadora. Os trabalhos desta noite se propõem a oferecer aos nossos irmãos um pouco das atividades edificantes e equilibrantes de que todos necessitamos, colocadas como solução para os diferentes problemas e as dificuldades várias que nos acometem. Esperamos que todos possam sair daqui hoje um tanto mais fortalecidos na sua disposição de bem viver as normas da paciência perante as dificuldades, da compreensão diante das maldades e do perdão quando surgirem quaisquer ofensa. E ainda mais, que as atividades aqui oferecidas alcancem a todos com a orientação e o agrado indispensáveis para atender à procura e às esperanças de cada um de quantos vieram viver conosco as alegrias do serviço no bem. Agradecemos muito pela atenção interessada e deixamos a todos os irmãos aqui presentes os melhores votos de boa participação nos trabalhos, colhendo excelentes resultados de alegria e bem-estar para si e seus familiares. Sinceros agradecimentos. Este é o Aeluz, esta é a nossa casa, e a casa é nossa porque todos que estão aqui são donos, são proprietários, fazem parte deste movimento. A casa não é de um grupo. Essa casa não tem dono oficial. Essa casa é nossa. Ou ela é nossa, ou ela não tem significado. Então, sinta-se parte desta casa. Porque quando a gente fala isso, não é algo que nós estamos criando artificial, mecânico, né? Um convite fortuito. Esse movimento nosso é o convite do cristianismo.
Este é o espiritismo que traz o cristianismo vivo novamente, na exemplificação do amor. Fazer parte para nos movimentarmos uns em benefício dos outros. Porque a vida só tem sentido se for assim. Só tem valor e você só tem alegria e paz se tiver nesse movimento. Senão está fora. Está fora, naturalmente fora. Porque não entrou no movimento da alma, no movimento do amor. Então, façamos parte deste movimento. O AELUS nos convida a estudos e trabalhos. É uma roda viva. Estudos e trabalhos. Estudos de segunda, no salão, as crianças na evangelização, e estudos às quintas-feiras, com os cursos. E aí o aprofundamento, a apropriação aos trabalhos, né, vai fazendo, tomando mais posse, se sentindo mais dentro, fazendo amizades, porque este é um movimento da salvação, um pelo outro. É assim que vencemos o egoísmo e alcançamos patamares mais elevados. Essa é a receita do Cristo. Então, meus amigos queridos, que Jesus nos envolva, que possamos aproveitar este momento dessa noite com o aprendizado, com a lição. Talvez você não precise aprender, talvez você já saiba tudo o que vai ser dito aqui. Não tem problema. Que você incorpore um tanto mais a mensagem dessa noite. Porque o anjo ainda está em evolução. Se você está perto do anjo, você ainda tem coisas para aprender. Mas nós não estamos muito perto ainda não. Nós estamos ainda um pouquinho abaixo. Então, aprendamos. Mesmo que eu já saiba aquilo que o nosso orador nos trará. Aprendamos. Porque eu só posso dizer que sei quando eu estiver vivenciando. Como Jesus. Como Jesus nos deu a lição do perdão, não de uma tribuna. Ele nos deu a lição do perdão sendo assassinado, sangrando, morrendo. E nos deu a lição do perdão. Então, aprender é vivenciar. Obrigada, meu Jesus, por esta oportunidade. Que assim seja. O nosso orador desta noite é um moleque muito danado. Esse menino querido aqui que nos atrai tanto, vai nos falar hoje, abrindo a nossa primeira reunião do ano. O Edinho, ele é trabalhador da casa, ativo há 40 anos. A casa tem 40 anos. Ele já estava aqui. Trabalhou dirigindo o movimento da mocidade, enquanto ele era jovem. Depois ele foi ficando menos jovem e continuou no movimento da mocidade, porque ele é uma criança eterna. E um grande conhecedor da doutrina espírita, grande estudioso, menino bom de coração e descontraído nas palavras. Então ele passa para nós a mensagem de Jesus de uma maneira muito gostosa. E é nessa alegria, nessa harmonia que nós vamos receber o nosso menino para nos falar essa noite. Bem-vindo à sua casa, meu amor. Obrigado.
Bom, eu vou começar prometendo uma coisa para vocês. Próxima vez que eu tiver que falar aqui, eu vou trazer a minha esposa. A Carla vai me apresentar, depois eu peço para minha esposa subir e falar, aí eu vou só falar para ela assim, agora conta para eles quem eu realmente sou. Aí vocês vão ficar sabendo a verdade. Mas assim, que bom que nós estamos aqui, porque eu sempre gosto de lembrar, de falar que quando a gente passa daquele portão para dentro, a gente fica envolvidos por energias e por bênçãos que a gente não encontra em qualquer lugar. Não é fácil a gente encontrar essas energias que a gente tem aqui não. E o tempo todo, enquanto a gente permanece aqui, nós estamos envolvidos por elas, sendo tratados, fortalecidos e abençoados, tanto na nossa parte física, como nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Então que nós todos possamos ter esta certeza e absorvermos, aproveitar assim, ó, respirar e entender que nós estamos dentro das energias de Jesus nesse momento. Então que nós possamos aproveitar, captar estas bênçãos e realmente sairmos daqui muito mais tranquilos, fortalecidos e confiantes. É o que eu desejo para mim e para cada um de vocês nessa noite. E é uma honra, né? Está começando o ano hoje, né? Primeira falação do ano aqui comigo, né? E para vocês também, deve ser um alívio, né? Começando o ano, né? Os parentes já foram embora? Tem alguém que está com parente aqui ainda? Ei, coisa linda, né? Mas eu falo, a gente recebe parente em casa porque a gente não é esperto. Porque se a gente for esperto, a hora que o parente liga, fala, oi, estou morrendo de saudade de você. Você fala, estou indo para tua casa então. Se a gente espera, eles falam, estou indo aí, né? Mas assim, é legal a gente receber parente em casa, né? Não é? E nessa época do ano agora, Natal, Ano Novo, normalmente as pessoas se visitam muito, né? É muito legal. Quantos dias que é legal? Quantos dias que é legal a gente receber parente em casa? 1, 2, 3, quem falou 3? É o que as más línguas dizem. 3 dias. Mas vocês sabem por que a gente assim, a gente gosta de receber, né? Mas assim, com 3 dias a gente já quer que o parente vá embora, não é? Por quê? Por que a gente já quer, né? A hora que o parente chega, a gente recebe o parente assim, oi, tudo bem? Aquela alegria, 3 dias depois, você já está olhando e fala, e aí? Né? Sabe por quê? É porque a gente, não, se a gente for assim, esmiuçar, fala, mas por quê? A gente vai falar assim, porque gasta demais, porque muda a rotina, porque cansa, a gente vai arrumar uma série de desculpas, mas na verdade não é nada disso. A verdade é que a gente não consegue disfarçar tanto tempo que nós somos bons. É que quando o parente vem em casa, a gente fica bonzinho, né? É ou não é? Vocês nunca viram uma cena assim, ó? Na casa de alguém, ou vocês estavam na casa de alguém, ou está na sua própria casa, né? Aí de repente, você só escuta assim, ai meu Deus! Você já pensa, o que será que aconteceu? Aí vem a mãe da criança, tua parente, fala, ai, Paulinho acabou de derrubar um copo de leite no teu tapete. O que a dona da casa fala? Isso, com essa carinha que você fez. Ela fez uma carinha assim, ó. Não faz mal, é com essa carinha mesmo que a gente responde. Vai o coitado do seu filho derrubar um copo de leite no teu tapete. Como é que a gente reage? A gente faz essa mesma carinha pro filho? Fala, tem problema. Fala, o quê? Você derrubou um copo de leite no meu tapete? Você vai limpar com a língua. Por isso que é bom a visita ir embora com 3 dias. Porque com 1 semana o filho dela está limpando o tapete com a língua. Né? Mas é legal, a gente sai de uma época bacana, né? E nós saímos agora com foco. Estamos iniciando o ano. O foco. Nós temos 2 focos quando se inicia um ano. Primeiro, que a nossa vida tem que melhorar. Não é assim? E que o nosso peso tem que diminuir. Esse é o segundo. Para o peso diminuir, o que a gente faz? Academia, caminhada, malhação. E para as coisas melhorarem, o que a gente faz? Religião. Vamos lá no centro. Vamos receber um passe. Não é assim? Chega final de ano as igrejas, centro espírita, fica tudo lotado. O pessoal vai mesmo, né? Porque esse ano vai ser diferente, esse ano nós vamos mudar. Aí você fica 1 mês, 2 meses na academia, sobe na balança.
diminuiu teu peso, 600 gramas. O que você faz? Larga essa porcaria da academia para lá. Fiquei 2 meses aí, ó, comendo alface, triste, por 600 gramas. Não, abandona a academia. E aí você vai para a religião. Para a vida melhorar. 2 meses depois, como é que você está? Igual. Casada com o mesmo marido. Casada com a mesma mulher. Os filhos são os mesmos. O emprego os mesmos. Os boletos iguais. Sua sogra não desencarnou. Aliás, diga-se de passagem, né? Pessoal, que a gente que é espírita, a gente tem um lema. Que inimigo bom é inimigo vivo. Jamais torçam para o seu inimigo morrer. O seu inimigo você tem que rezar para ele ficar vivo. Porque enquanto ele estiver vivo, e aqui no meio da gente, a gente está vendo o que ele está fazendo. Então é melhor continuar vivo. Aí você fala assim, poxa vida, estou indo lá, no centro, estou indo na igreja, estou indo no céu, estou buscando a religião para esse ano melhorar e a coisa não vai. Mas para a coisa funcionar bem na academia, o que é que a gente precisa fazer? 2 meses vai resolver? Quanto tempo nós levamos para adquirir o peso que nós estamos? Aí em 2 meses a gente quer, né? Ter aquele corpinho tchutchuquinho, aquela coisa toda. E tem muitos que às vezes, em 2 meses, é uma oscilação tremenda. Porque a pessoa começa na academia, percebe que está diminuindo o peso, mas aumenta a comida. Ah, dá para comer uma picanha. Ah, um pudim? Pelo amor de Deus. Uma torta quarto centenário dessa com metade. Quer dizer, e no meio do processo já aumenta, né? A ingestão de caloria. Não vai funcionar, não é assim? Nós não sabemos que é assim? E quando a gente vem para uma religião? E quando a gente procura o centro espírita, procura uma igreja, que seja, qualquer religião, para funcionar, para a coisa melhorar, para dar certo, 2 meses vai resolver? Gente, tem pessoas que procuram a casa espírita aqui, que vem aqui, faz 30 anos que está casado, 2 meses de religião vai resolver? Hã? Faz 45 anos que o cara é estressado, aí ele vem para cá 2 meses, vai ficar calmo? Faz 15 anos que está devendo no banco, não consegue colocar as contas em dia, aí com 2 meses vai resolver o problema do banco? Mas, nós estamos num processo, tem alguém que está vindo pela primeira vez aqui hoje? Tem? Opa, legal. Muito bom. E um detalhe, que eu não vou perguntar, eu já vou falar. Eu sempre, quando eu vou fazer as minhas palestras, aí eu pergunto assim, tem alguém aqui que não é espírita? E sempre tem gente que não é espírita. Então eu devo lembrar o seguinte, que a casa espírita, ela não está aberta para receber espírita. A casa espírita está aberta para receber qualquer pessoa. Qualquer pessoa que queira entrar aqui, conversar com a gente, receber um passe, ver como é que funciona. Aliás, é muito bom, porque teve muita gente da minha família que quando veio ficou surpreso, quando entrou aqui, viu que não tinha corrente para amarrar espírito, viu que não tinha bumbo, que a gente não batia bumbo, ficaram surpresos, falaram, escuta, mas que hora que é o bumbo? Falaram, não tem bumbo não. Lá, a gente fala de Jesus. Hoje, como a Carla já até adiantou aqui no começo, né? Elucidados por Kardec, agora através da doutrina espírita, codificação da doutrina espírita, 1857, livro dos espíritos. A gente adota isso daí, para explicar para a gente Jesus. E nós estamos fazendo aqui na casa, quando a gente é da casa aqui, estudando um livro. Então, por isso que eu perguntei, quem veio pela primeira vez não sabe disso, mas nós estamos estudando um livro que chama Roteiro, do Chico Xavier, psicografia do Emmanuel, né? Através do Chico. E hoje nós vamos falar exatamente, especificamente, da lição número 15, que fala exatamente, basicamente, disso que nós estamos conversando aqui. Aliás, o rei começou cedo hoje no grupo, já dando um pitaco do que a gente falaria aqui. Você lembra o que você colocou no grupo? Segue-me tu, né? Que Jesus fala assim, me segue, vem, me segue. E lá na lição 15 do livro Roteiro, que é a que nós vamos desenvolver hoje aqui, ele diz o seguinte, lá naquela época, quando Jesus esteve presente aqui nessa terra, aliás, diga-se de passagem, o espírito mais evoluído, mais esclarecido, mais iluminado, mais bondoso, mais tudo que já pisou nessa terra.
Acima de Jesus não teve nenhum aqui. Então, lá naquela época, ele era esperado como um Salvador, tá? Quando começaram a acontecer coisas diferentes com Jesus, o pessoal teve um clique, né? Principalmente os judeus, falou, é o nosso Salvador que está chegando. Primeiro que a gente gosta de tudo que é diferente, não é? Tudo que é meio diferente, que aparece no nosso meio, a gente tende a correr atrás, não é? É ou não é? Vamos dar um exemplo? Caneta azul, lembra alguma coisa para vocês? Até hoje é assim, qualquer coisa diferente. Apareceu um cara com uma tal de uma música Caneta Azul, botou lá um negocinho que a pessoa que publicou aquilo, provavelmente publicou como sátira e virou o que virou. Vocês viram, né? Apesar de que tem algumas regiões aqui do país que tem alguns tipos de música, que o pessoal até deve gostar daquele tipo de música. Eu morei uma época há um tempo atrás, em Porto Velho, e aí o pessoal falou assim, não, vamos lá, vai ter um show ali, tem um barzinho, vai ter um show. Gente, o que eu esperei? Chegar lá no barzinho, lá onde a gente ia comer, jantar, ia ter um show. Sei lá, esperei um Zé Neto Cristiano, né? O outro Mateus lá, como é que chama? Mateus e não sei quem lá, sei lá, Zezé de Camargo, Luciano. Tinha uma pessoa que nem o nome eu não sei. Cantava uma música, era mais ou menos assim, ó. Vamos carimbolar, vamos meu povão, vamos carimbolar até o sol raiar. O cara me cutucou, falou, e tá gostando? Eu falei, muito. Então, eles adoram. Então, às vezes, pode ser que até alguém goste do tal da Caneta Azul. Mas teve um outro que saiu aí, um tal daquele Psy que cantava aquela musiquinha, aquele japonês, lembra? Virou uma febre. Um monte de gente cantando, dançando e indo atrás. Esse cara da Caneta Azul aí, ó, todo lugar que ele vai tem que dar autógrafo, um monte de gente. Agora, vocês imaginam um espírito como Jesus, pisando aqui na terra, se ele não chamou atenção. Ele chamou a atenção de muita gente. E as massas começaram a seguir Jesus. Ir atrás de Jesus. Primeiro porque eles esperavam que Jesus realmente fosse aquele Salvador. E que fosse fazer o quê? O que eles esperavam que Jesus fizesse? Jesus chegasse aqui e falasse assim, vem aqui. Aliás, o título do capítulo 15 hoje é Evangelho e Individualidade. Evangelho e individualidade. Então eles esperavam, né, que Jesus chegasse e tomasse. Gente, já tinha uma multidão seguindo Jesus. O pessoal esperava que ele pegasse aquela multidão e ditasse a eles o que é que eles deveriam fazer para resolver o problema. O que é que nós temos que fazer? E começaram a seguir Jesus. Só que lá no livro roteiro, o Emmanuel fala assim, que Jesus não tinha o papel de um agitador comum. O que é um agitador comum? Agitador comum é aquele que vem, que quando ele percebe que tem algumas pessoas prestando atenção nele, e que ele consegue, né, fazer com que aquelas pessoas tomem a decisão que ele determinar, eles usam e fazem isso. Mas Jesus não era assim. E as pessoas do lado de Jesus esperavam que Jesus tomasse uma atitude contra o quê? Se Jesus aparecesse hoje aqui e começasse a viver entre nós, o que é que nós esperaríamos que ele fizesse? Que o Palmeiras fosse campeão mundial não tem jeito. Isso não vale. Mas tinha muita gente que falava assim, ó, pede para Jesus baixar o dólar, pede para Jesus dar um jeito lá no nosso Congresso, pede para Jesus mudar algumas leis que regem o nosso país aqui, pede para Jesus dar um jeito na pobreza, pede para Jesus dar um jeito na fome. Não era isso que a gente ia querer aqui? E aí Jesus reúne aquele grande número de pessoas, fala, para a gente fazer isso, nós temos que atacar Brasília. Para fazer isso, peraí, nós temos que estar com fome? Vamos pegar comida onde tem comida. De certa forma era isso que o pessoal esperava lá. Jesus fez isso? Todos os poderes constituídos à época, Jesus respeitou. Jesus não fez nada disso. Eu lembro quando eu falo esse negócio de um agitador comum, eu tive um professor que me deu uma lição, porque os professores, eles não ensinam só quando a gente, aliás, não são os professores não, na vida. Outro dia um
um amigo que eu não via há muito tempo, chegou para mim e falou assim, nossa, que saudade e tal, me deu um abraço, falou, nossa senhora, olha, eu não posso nem dizer que nós somos amigos mais, do tanto de tempo, do tantos anos que a gente faz que a gente não se vê, nós nem somos amigos, a gente quase nem conversa. Eu falei, não, você é meu amigo sim, um dos melhores inclusive. Falei para ele, peraí, um dos melhores amigos, mas que fazia anos que eu não via. Aí ele virou e falou assim, mas como assim você fala assim? Faz tanto tempo que a gente não se vê, a gente não conversa, né, nem se fala. Como é que você pode falar que eu sou um dos melhores amigos teus? Eu falei, pois é. Porque os verdadeiros amigos, na minha concepção, são aqueles que passam na nossa vida e nos ensinam alguma coisa boa, que você vai usar para sempre, para o bem. Estes são os verdadeiros amigos. Aqueles amigos que você tem e que te ensina coisa errada e que te leva para o mal, não são amigos. Não são. Isso daí a gente pode aprender com muitas pessoas. E na minha época de escola, eu tinha um professor, o nome dele, inclusive ele é praticamente vizinho meu, a gente se vê muito hoje. Farid, o nome dele, professor de história. E um dia, eu não sei o que aconteceu na escola lá, e eu conhecia muita gente, falava muito, aquela coisa toda, e meus amigos, não, vem aí, o que nós vamos fazer? O que é que eu senti naquele momento? Exatamente o que Jesus não sentiu. Porque quando você tem várias pessoas do teu lado, esperando você ditar alguma coisa para eles agirem, você cresce, você se sente no poder. E eu achei que lá na escola eu estava com o poder. Meus amigos, e aí, o que nós vamos fazer? E eu saí lá e falei, então nós vamos fazer assim, nós vamos fazer. O Farid me chamou, professor de história, falou assim, faz favor aqui, vem aqui. Encostou do meu lado e falou assim, ó, você sabe o que você está fazendo? Papel de agitador. Falou para mim, papel de agitador. Falou assim, esse é um péssimo papel para você assumir. Porque a escola inteira vai te ver depois como agitador. E qualquer coisa que acontecer, certo ou errado, eles vão vir em cima de você. A culpa vai ser sempre sua. E a punição vai ser sua também. Aí eu na hora, fiquei sem saber o que fazer. E aí eu virei pro Farid, né, que ele tinha me pego, ele falei assim, e aí, eu faço o quê? Ele falou assim, faz o que você tem vontade. Mas caramba, o homem acabou de falar para mim que eu sou um agitador. Eu falei assim, mas você acabou de falar o contrário. Ele falou, não, faça o que você tem vontade, mas só você. Não instigue ninguém a fazer igual a você. Sai quietinho aí pela tangente, o que você tiver vontade de fazer, tiver vontade de ir embora, tiver vontade de dar para a direita, faz o que você tiver que fazer. Mas não leve os outros com você. Nunca me esqueci disso. Nunca. Uma baita de uma lição. Inclusive, já falei isso para ele posteriormente. Depois que nós, né, nos tornamos vizinhos lá, já falei isso para ele. Farid, uma vez você falou isso para mim, você lembra? Ele falou, que lembro nada, você era tão arteiro, eu falava tanta coisa para você. Vou lembrar. Né? E Jesus, naquela época, era o típico cara do poder. Porque todas as instituições políticas, religiosas, isso funciona até hoje, que acaba criando alguma regra para algum grupo, ele acaba tendo o quê? O poder sobre aquele grupo. Acaba tendo poder. E às vezes determinando o que é para as pessoas fazerem. Em nome de alguma coisa. A gente não vê no Oriente Médio lá, em nome inclusive de religião, né? Das religiões, as pessoas guerreando, se matando lá, até hoje. Por quê? Porque tem um grupo, que tem alguém lá em cima, que tem o poder, e que tem as massas que cercavam Jesus e mandam fazer isso. Agora, Jesus nunca incitou a violência. Jesus nunca, estava no meio de gente que passava fome, mas ele próprio multiplicou o pão. Ele não incitou ninguém a assaltar o celeiro de ninguém, a furtar comida de ninguém. Simplesmente Jesus providenciou o pão para todo mundo. Porque muitos de nós, né? Aí você fala assim, mas o que isso tem a ver com a gente hoje? Só para dar um exemplo disso. Muitos de nós falamos assim, que o mundo está uma miséria, tem tanta gente passando fome, mas tem tanta gente com muito guardado, que não divide com ninguém, que não quer saber de nada, e está sempre esperando que alguém providencie. Jesus não esperava isso. Jesus não fez isso. E Jesus, acima de tudo, era um cumpridor de regras.
Ele cumpria as regras. Tanto que quando foram tentar Jesus falar a respeito dos impostos, né? Jesus pediu uma moeda, lembra? Aí ele olhou e perguntou, o que está nessa moeda, cravado nessa moeda? Aí estava uma foto de quem lá? Do César. Aí Jesus pediu para fazer o quê? Dai a César o que é de César. Ou seja, Jesus nunca foi contra nenhuma instituição, nunca foi contra nenhuma regra. Pelo contrário, viveu todas elas. Das pessoas que viviam à época, quais eram as que tinham os pensamentos, né? E as atitudes próximos de Jesus? Quais eram? Nenhuma. Se a gente pegar no mundo atual hoje, quem é que tem pensamento e atitude próxima de Jesus? Nós costumamos cumprir regras. Nós gostamos de cumprir regra. Nós queremos viver em sociedade bem, mas fazemos aquilo que a gente tem que fazer? Jesus fazia. Jesus fazia. Então, mais do que o exemplo, através das palavras de Jesus, era a vivência de Jesus. Tanto que Jesus dizia, eu não vim curar o corpo, eu vim libertar a mente. Da mesma forma, hoje a doutrina espírita, através dos espíritos, estão nessa mesma linha de raciocínio. As religiões, os ensinamentos hoje não servem, não estão aqui prontos, esperando para que a gente venha para curar as nossas doenças, para resolver os nossos problemas emocionais, para resolver os nossos problemas financeiros e nem os nossos problemas conjugais. Nós estamos aqui, o ensinamento religioso está para libertar a nossa mente, para mostrar para a gente que nós é que temos que providenciar exatamente aquilo que a gente quer. E era assim que Jesus vivia lá. Tanto que Jesus vira para o apóstolo e fala o que para o apóstolo? Vem e segue-me. Não é assim? Jesus vira para ele e fala assim, não, fica tranquilo, vou providenciar para você o que você precisa. Ou seja, nós temos que seguir Jesus, se quisermos entender o Evangelho. Porque os ensinamentos a gente tem, mas e a ação? O pensamento já está ajustado? Então é mais por aí que nós temos que raciocinar. Ver que quando Jesus esteve aqui, ele não veio só trazer os ensinamentos de Deus, mas veio viver tudo isso. Ele passou por aqui vivendo tudo isso. Tá, e onde é que Jesus tinha gabinete, trono? Não. Jesus tinha templo? Não. Jesus ia aonde? Jesus ia pregar para o povo. O trono de Jesus era uma pedra em qualquer canto, ou uma poeira em qualquer estrada. E o altar de Jesus era o coração de quem ouvia. Tanto que ele mesmo falava, né? Ouça quem tem ouvidos para ouvir. E nós estamos conseguindo ouvir hoje, que estamos numa condição muito melhor do que daquela época. As condições que nós temos hoje para entender são muito melhores. Estamos entendendo? E Jesus tem mais um detalhe. Quando ele saía para falar, para atender as pessoas, ele ia onde? Por isso que fala, evangelho e individualidade. Ele ia na individualidade de cada um. Ele frequentava todos os tipos de grupos. Ele estava no meio de prostituta, ele estava no meio de rico, ele estava no meio de pobre, no meio de qualquer um. De gente ignorante, de gente mais paciente. Ele estava no meio de todo mundo, atendendo a cada um que necessitasse. Sempre colocando a tranquilidade, a paciência no sentido de, olha, aguenta firme aqui, porque lá no futuro a coisa vai ficar melhor. Tanto que ele falava, né? Falava assim, não, fica tranquilo, eu vou para o Pai e vou preparar um lugar bacana para vocês lá.
E aí o que nós entendemos? Bom, por isso que é aquela ideia, né, de quando a gente morre vai para o céu. Fala, quando eu morrer eu vou para o céu, porque Jesus foi lá preparar. Mas o que você está preparando para você? Que tanto que você está preparando? Que tanto você está nesse esforço? E aí às vezes a gente fala assim, mas eu queria ser igual a Jesus. Mas não é tão difícil. Basta a gente começar a atentar para o nosso comportamento, os nossos pensamentos. Primeiro, Jesus fazia diferença entre as pessoas? Não. Nós fazemos? Fazemos. Fazemos. Como eu disse, o pensamento de Jesus era completamente diferente do pensamento da grande maioria daquelas pessoas lá da época. Jesus aprovava aquilo? Não. Jesus não aprovava coisa daquele jeito. Mas Jesus respeitava a necessidade, o tempo e o entendimento de cada um. E recebeu a todos. Agora nós tratamos as pessoas iguais, olhamos para as pessoas iguais. Não, nós não olhamos. Nós percebemos as diferenças. E aqueles que não compactuam com as nossas ideias, o que a gente faz? A gente meio que exclui, né? E além de excluir, o que a gente faz? Critica, condena, ataca. A gente faz isso ou não? E a gente tem uma coisa assim, a sociedade, né? Desde muito tempo atrás aí, prega, por exemplo, uma coisa que eu estou tendo dificuldade hoje, eu tenho um filho de 16 anos, olha só, vou falar para vocês, eu tenho um filho de 16 anos, uma das dificuldades que eu estou tendo para mudar um negocinho que ele tem na cabeça é o seguinte, quando a gente está no trânsito e alguém faz alguma coisa que a gente, no trânsito, que a gente acha que está errado, né? Aí a gente já logo aponta, mostra, buzina, faz alguma coisa, né? Sabe o que o meu filho fala? Certeza que é mulher. 16 anos. E eu fico só vendo e falo assim, será? Eu falo, será que é mulher? Aí eu pergunto para ele assim, por acaso é só mulher que faz coisa errada no trânsito? Primeiro que Jesus ensinou o seguinte, se o outro estiver fazendo alguma coisa errada, não é nada com você, deixa ele que ele faça, respeite a atitude dele, deixa ele que ele vai responder. Mas eu falo assim, será? Principalmente se for a minha mulher que estiver dirigindo, porque tem muitas vezes que é ela que está dirigindo. Por que eu falo será? Porque aí, gente, a perseguição começa. Por que a perseguição começa? Porque ela, a minha esposa, quer mostrar para o meu filho que ali no carro da frente não é uma mulher que está dirigindo, é um homem. Por isso que eu falei, aí a perseguição começa. Ela está dirigindo, ela acelera para mostrar para... E olha só a cabeça dele. Isso, de onde ele traz isso? Quem que ensinou isso para ele? Onde é que ele vê? Preconceito. O preconceito está incrustado na sociedade em várias áreas. Preconceito. E aí o que acontece? Eles ficam naquela, os dois se debatendo lá dentro do carro. E aí depois eu pego meu filho e falo assim, filho, de onde você tira essas coisas? Que só porque fez alguma coisa errada no trânsito, que a gente acha que é errado, você fala assim, certeza que foi mulher. Sabe o que ele fala para mim? Só para irritar a mãe. Tudo bem que seja só para irritar a mãe, mas isso ele ouviu em algum lugar, tem esse preconceito de que mulher dirige mal, porque ouviu, né, alguém falando, o que não é verdade, Se você for fazer um seguro de um carro, e o seguro for para um homem, a tendência é ser mais cara. A mulher costuma ficar um pouquinho mais barato. Por quê? Isso, porque a mulher é mais cuidadosa, a mulher é mais prudente que o homem no trânsito, né? E aí a minha esposa já vem, já ataca ele, fala assim, vê a estatística de acidente, vê quem bate mais carro, se é homem ou se é mulher.
Isso eu estou dando um exemplo, mas tantos outros que a gente vê por aí, né, de preconceito, de ataque ao diferente, daquilo que a gente não aceita, daquilo que a gente acha que é errado. Jesus esteve no meio dos diferentes e respeitou a todos, não condenou nenhum, e ele era Jesus, teria autoridade para fazer isso. Nós temos autoridade? Nós não temos, por conta desse embolado que a gente vive junto com a nossa sociedade, cheio de preconceitos, de diferenças, cheio de críticas, olhar para o outro e imaginar que nós somos superiores. Então lá Jesus não tinha nada disso. Jesus vivia o evangelho na individualidade de cada um. Jesus ia até cada um e entregava o que ele precisava, com todo respeito. Esse é o maior exemplo para nós, porque a gente se atenta aos preceitos religiosos, que lá na época do Moisés, foram os 10 mandamentos, né? Vocês lembram os 10 mandamentos? Lá da época do Moisés? Lembra algum? Eu lembro um só, que eu lembro assim de cabeça, que falava assim, não cobiçar a mulher do próximo. Esse eu lembro. Mas eu duvido que quando Moisés colocou isso aí lá, ele tinha ideia de que as mulheres dos próximos iam andar igual anda hoje. Ah, não sabia. Não sabia. Diz que tinha um cara andando ligeiro no shopping, andando assim, meio apavorado no shopping, andando. E tinha outro do outro lado também andando meio apavorado. E aí os dois vêm um apavorado do lado de cá, meio sem prestar atenção do lado de lá, e aí vieram e trombaram os dois. Quando deram aquela trombada, um virou para o outro, você está cego. Aí o outro falou, você que não olha para onde você anda, rapaz. Ele falou, não me irrita amanhã que eu estou irritado. Aí o outro falou assim, eu também estou irritado. Ele falou, você está irritado por quê? Porque a minha mulher me chamou para vir no shopping. Que marido que gosta? Pouquíssimos, né? Falou, minha mulher me chamou para vir no shopping e agora eu perdi a minha mulher. E eu não estou achando a minha mulher aqui porque eu estou louco para ir embora. O outro falou, e eu também. Estou irritado porque minha mulher me chamou para vir no shopping e agora eu perdi minha mulher, não estou achando minha mulher, eu quero ir embora. E aí o cara virou e falou assim, mas como é que é tua mulher? Ele falou assim, minha mulher é uma mulher alta, loura, do cabelo longo, olhos azuis, acabou de colocar silicone, está assim, com um vestido tubinho verde, bem colado ao corpo, faz academia, é sarada, e está com salto alto. Virou para o outro e falou assim, como é que é a sua mulher? Ele falou, a minha? Esquece a minha, filho, vamos procurar a tua. Esquece-me. Isso porque está lá, né? Não cobiçar a mulher do próximo. Mas tinha aqueles outros mandamentos, né? E depois Jesus veio, e aí nós achávamos que com 10 mandamentos seria muito para a gente fazer aquilo. Jesus veio e trocou para 2. Jesus veio e colocou assim, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei e os profetas. Olha como Jesus foi bacana, né? De 10 ele transformou em 2 só. Aí ficou fácil, não ficou? Muito simples, muito, porque a primeira coisa, qual que é o primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas. Como que é isso? Amar a Deus sobre todas as coisas. A gente entender que tudo que nós temos aqui é por conta de Deus, e que é dele. É tudo de Deus, é tudo por empréstimo que nós temos aqui. Tudo que nós temos é emprestado. A gente consegue lembrar de amar a Deus antes de amar nossa casa? Lembrar de amar a Deus antes de amar nosso carro? Lembrar de amar a Deus antes de amar nosso emprego? Lembrar de amar a Deus antes de amar o marido? Isso lembra. Não, estou brincando. Lembrar de amar a Deus, olha só, antes de amar os filhos. Lembrar de amar a Deus antes de amar os pais. Quer dizer, olha a dificuldade. Nós não entendemos nem o que é direito ainda a se amar a Deus acima de todas as coisas. E como é que a gente amar o próximo como a nós mesmos? É fazer isso que Jesus fazia. E aí a gente pensa que nós temos simplesmente que transformar o mundo. Para eu me tornar uma pessoa melhor,
para eu me tornar uma pessoa religiosa, eu tenho que me tornar santo. Por acaso Jesus quis o título de santo alguma vez? Não. Brigou por isso? Não. Simplesmente viveu isso. E é o exemplo que ele deixou. Então, da nossa parte, o que nós temos que fazer? Se eu quiser ser um bom religioso, tenho que viver o evangelho na individualidade, do jeitinho que Jesus viveu, respeitando a todas as pessoas, respeitando a todas as situações, respeitando os poderes constituídos que nós temos, de religião, de política, os poderes políticos, governamentais. Nós gostamos disso? Provavelmente Jesus também, alguns ele nem, na cabeça dele talvez, nossa, como estão atrasados ainda, né? Mas Jesus desrespeitava? Não. Não desrespeitava. Quais são as regras básicas para uma pessoa ser boa? Regras básicas para uma pessoa ser boa. Assim, vou mudar a colocação. Quando a gente tem um filho e a gente vai orientar o filho para viver em sociedade, a gente orienta o filho e fala para ele que ele tem que ser como? Isso, ela falou aqui na frente assim, ó, educado. Ótimo. Como? Ser educado que jeito? Respeitar as pessoas, sorrir para as pessoas, cumprimentar as pessoas. Que jeito? Porque cumprimentar, a gente pode cumprimentar de qualquer jeito, né? Não, mas a gente fala assim, quando a gente vai na casa do vô, por exemplo, você vai com o seu filho na casa dos seus pais, ou do sogro, da sogra, né? Você chega e fala assim, cumprimenta o vô. Aí teu filho fala assim, oi. O que a gente fala? Isso é jeito de falar com o seu avô? Pede benção. O menino nem vai saber o que é isso hoje, né? Vai, pede benção pro seu avô. Aí o menino vai lá assim, benção. Fala, não é assim. O que é que o pai está esperando que ele faça? A mãe está esperando que ele faça? Que ele se vire para os avós, ou quem quer que seja, dê o exemplo do avô, mas que ele fala assim, oi, ou benção avô, tudo bem, né? Isso vale só para o filho? Vale para nós. Com quem? Qualquer pessoa. Com qualquer pessoa. Jesus ensinou para a gente. Você, gostando dela, não gostando dela, aprovando o que ela faz, não aprovando o que ela faz, ela sendo igual a você, ou ela sendo diferente de você, a educação tem que estar ali. O respeito tem que estar ali. E ele fala o seguinte, que nós, quando a gente morrer, a gente quer ir para o céu, né? Porque nós aprendemos aquela velha máxima. Quando você morre, você vai para o inferno, você vai para o céu, né? Aí com o advento da doutrina espírita, nós trocamos isso. Não tem mais céu e inferno. Ou é umbral ou colônia, que na verdade é a mesma coisa. Nós só trocamos o nome. Antes era céu e inferno, agora é umbral, né? Ou para colônia. Não é assim? Então a gente quer ir para a colônia. E aí Jesus, para finalizar nessa lição, aliás, perdão, Jesus não, o Emmanuel, né? Diz que Jesus alertou o seguinte, que quanto mais você quiser ter um posto elevado lá no plano espiritual, lá no céu, maior tem que ser a sua serventia aqui na terra. Mais você tem que servir os outros. Quanto que nós estamos dispostos a servir hoje? Quanto que nós estamos dispostos só a cumprir regras? Que essa lição deixa muito claro isso. Jesus, cumpridor de regras. Não é assim? A gente enfrenta a fila numa boa? Fica na fila numa boa? Se tiver como furar a fila, a gente fura? Sinal vermelho. A gente espera? Depende. Se não for aquele com radar... né? Quer dizer, isso é tudo coisa que a gente... e outra, a gente está falando de coisinha pequena, isso é investigação que está acontecendo agora, aqui ó, pertinho, na faculdade aqui em Fernandópolis, a polícia
disse que tem vários estudantes de medicina que vão se tornar médicos, que vão se tornar pessoas extremamente de influência na sociedade, que estão estudando ali porque compraram a vaga. Passaram vestibular, não. Isso é a Polícia Federal que está falando. Aqui do nosso lado aqui. Isso é cumprir regra? O que é cumprir regra? Estude, passe. As pessoas vão na faculdade, estuda para fazer prova? Não, cola. Fugir da regra. É fugir da regra. Muitos de nós, não são todos, mas muitos de nós a gente fala mal dos políticos, né? Só que muitos de nós, chega agora em março, abril, tem que fazer a declaração do imposto de renda. Muitos estão com a declaração, não está em dia. Há pouco tempo atrás aí, a Receita Federal resolveu investigar os recibos médicos. Aqueles que é para bater valor, né, de imposto a pagar na declaração. Teve um monte de gente que ficou desesperado. Desesperado. Ou seja, significa que nós, muitas vezes, não cumprimos as regras. E aí queremos que a nossa vida mude. Queremos que 2020 seja ótimo. Queremos que os nossos filhos tenham saúde. Queremos que nós tenhamos muita saúde. Porém, nós precisamos nos dar conta, entender os ensinamentos de Jesus, entender os ensinamentos da doutrina espírita através do Kardec, que foi falado hoje aqui no início, que nós é que temos que criar a nossa própria saúde. Tanto a nossa saúde física, como a nossa saúde emocional. Temos que criar as nossas alegrias, temos que criar o nosso sucesso, temos que criar o nosso bem-estar. Mais do que isso, transformar tudo isso em bem-estar para as pessoas que nos cercam. Porque muitas vezes a gente delega isso para quem? Para o próprio Jesus. A gente ora para Jesus: Jesus, proteja meu filho. Jesus, proteja minha casa. Jesus, proteja o meu emprego. Jesus proteja tudo. E nós, estamos protegendo o quê? Então o exemplo foi dado, Jesus trouxe o exemplo dos ensinamentos religiosos para a gente adotar essa postura com relação ao plano maior, que é o nosso futuro, porém nos trouxe os ensinamentos de como devemos proceder aqui diante da matéria. Respeito às regras, respeito às pessoas, independente de ser do seu agrado, independente de ser da sua aprovação, independente do que for. Viva com tranquilidade, viva em paz, porque como Jesus mostrou, Deus está atento a tudo. E aqueles que são os cumpridores dos deveres de Deus, nunca fazem nada errado e não tem como ter um resultado ruim. Então que nós todos possamos ter esse entendimento e nos tornarmos a cada dia maiores cumpridores da caridade, do amor, da resignação, do entendimento e da paciência com todos aqueles que nos cercam, onde quer que seja. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês pela oportunidade de estarmos juntos aqui.